Caros amigos, salve Maria. No pós-fácil que escrevi para a primeira edição do livro Antropoteísmo, a Religião do Homem, para explicar a não conclusão efetiva do trabalho, depois de mencionar a continuação ininterrupta da pesquisa, eu mencionava um segundo motivo para essa não conclusão. Dizia eu então, o segundo motivo são as pessoas de perto e as pessoas de longe, os amigos e os inimigos. O professor, como era chamado com carinho e respeito pela imensa maioria de seus alunos, estava sempre cercado de gente. E depois do início de seu trabalho na internet, no final da década de 1990, cercado de gente de todo o Brasil e de todo o mundo. E as pessoas tinham dúvidas, perguntavam, atacavam, questionavam, apoiavam, pediam. E era preciso responder-lhes, era preciso atendê-las. Era preciso, como diz São Pedro na sua primeira epístola, estar sempre pronto a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pede. E sempre pronto o professor estava. Muitas vezes deitava-se tarde, levantava-se ainda de noite, escrevia por horas seguidas para responder a um ataque, para elucidar um amigo, para afastar uma dúvida, para consolar uma aflição, para apoiar uma luta. Isso o consumia e consumia seu tempo. Apesar da insistência dos amigos mais próximos de que era preciso escrever os grandes trabalhos, em que era preciso sistematizar o máximo possível tantos anos de aulas, tantos anos de leituras, tantos anos de estudo, tantos anos de reflexão, era mais que tudo as pessoas que ele se dedicava. Foram as pessoas que o ocuparam até o fim. Ele dizia que sim, que ia escrever, mas continuava respondendo às cartas. Sim, respondendo às cartas, centenas e centenas de cartas, que constituem a maior parte de toda a sua obra escrita e que tratam de uma grande variedade de temas, com a viveza, a erudição e o ardor que caracterizaram sempre a personalidade e os trabalhos do Lando, do professor Fedeli. Pois bem, são essas cartas, essas respostas atentas, esses debates vivos, essas considerações polêmicas ou carinhosas, irônicas ou consoladoras, que o Flos Carmeli Estudos põe agora à disposição de todos os seus seguidores. E de um modo muito prático, em podcasts que você pode ouvir onde quiser, em sua casa ou no seu automóvel. Aproveitem, eu garanto que vocês não vão se arrepender. Salve Maria! Você acha correto católicos criticando católicos? Não somos uma mesma igreja? O caro irmão dispara críticas e mais críticas a um movimento eclesial reconhecido pelo Vaticano e reconhecido pelo Papa, como se você fosse o dono de toda a verdade. Hoje em dia, é grande o número de agnósticos em nosso país e no mundo inteiro. Cada vez mais, pessoas se desviam da verdade absoluta do universo, Deus. Eu não consigo entender por que nossa igreja tem o perdão pela confissão. Pelo que eu sei, o único que pode perdoar é Deus. Admito ter ficado um pouco surpresa ao ver sua opinião sobre todos os tipos de rock. Me admira uma instituição católica, geralmente tão coniventes com o mundo, com essa opinião tão rígida. O senhor se acha cristão? Pois o cristão, caso o senhor não saiba, é aquele que acredita em santos como o senhor Dr. Plínio, senhora Dona Lucília e o senhor João Cladias. Muito prezada, salve Maria. Como não lhe agradecer tanta documentação sobre os delírios que correm entre os arautos do Evangelho, assim como corriam na TFP? Isso que você me escreveu merece ir para o quadro de honra da Montfort. Vejo que você é dos arautos do Evangelho e que, tendo 13 anos, se julga bem sábia. O que você afirma, de modo bem imprudente, é o que lhe ensinaram secretamente entre os arautos. Vão dizer lá que você tem língua solta. E o que ensinaram lá para uma menina de 13 anos? Em primeiro lugar, ensinaram-lhe que quem, como eu, fala mal dele, Dr. Plínio, estaria falando todas essas blasfêmias contra ele. E você mesma me explica que fazer isso seria blasfemar, pois blasfemar significa mentir contra algo de Deus. Atacar Dr. Plínio
seria blasfemar contra Deus. Logo, você trata Dr. Plínio como Deus. Minha pobre menina, isso é idolatria. E você me garante que é essa função que o Senhor Dr. Plínio teve aqui, na terra, se espelhar em nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para isso dar exemplo e para a remissão dos pecados. Então, entre os arautos do Evangelho, se lhe ensinou que Dr. Plínio espelhou a Cristo para dar exemplo e para a remissão dos pecados. Logo, Plínio, como Cristo, seria redentor dos pecados. E você conclui que eu, não crendo nisso, eu é que seria protestante. Minha cara, o que lhe ensinaram os arautos do Evangelho é idolatria. Isso não é doutrina do Evangelho de Cristo, e sim do Evangelho de Dr. Plínio, segundo Esconamilho. Escreva-me mais, revelando outras loucuras desse Evangelho, que não é o de Cristo, e que se ensina lá dentro. Mas lembro-lhe que São Paulo escreveu e ensinou que, se alguém ensinar um Evangelho diferente do que vos temos anunciado, isto é, diferente que o Evangelho de Cristo, anátema sit. Incorde, Jesus Semper, Orlando Fedeli.